Olá, querido, aqui é o Pastor Fausto, esse é o canal Amigo de Deus, um lugar voltado para o ensino da Palavra do Senhor. E hoje eu quero ministrar ao seu coração algo muito rápido, muito objetivo e muito prático sobre guerra espiritual. Um conceito muito básico, mas talvez pouquíssimo aplicado pela falta de compreensão das Escrituras. Eu quero ler ao seu coração um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, que declara: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizesse isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Nesse texto, no livro de Gênesis, a Bíblia está falando sobre a serpente, que a Bíblia depois vai declarar em Apocalipse, ele é o diabo, é Satanás. E o que a Bíblia está declarando nesse texto do livro de Gênesis é a condenação, uma sentença da parte do Senhor sobre Satanás. Lembrando que Satanás ele não é o opositor de Deus, Satanás ele já foi vencido por Deus. Satanás hoje ele é o opositor da igreja. E nós precisamos conhecer o nosso inimigo, conhecer aquele que oferece resistência para cada um de nós. Nesse texto é uma instrução poderosa da parte do Senhor, porque Deus condena Satanás a se alimentar do pó da terra. O que é o pó da terra? Será que Deus estava mandando a serpente comer poeira, comer terra o restante da sua vida? Eu te asseguro que não. Se nós olharmos no livro de Gênesis, quem é feito do pó da terra? Quem foi criado, quem foi formado do pó da terra? Foi o homem, foi Adão. O que Deus está sentenciando nesse texto é que Satanás ele se alimentasse daquilo que o homem produzisse. Se alimentasse daquilo que o homem produzisse, já que Satanás havia produzido a queda do homem. Já que Satanás havia produzido o pecado no homem através daquela desobediência de Adão e Eva, que Satanás passasse a se alimentar daquele mal, da desobediência, dos pecados, da rebeldia que o homem estivesse produzindo. Lembra quando Jesus está conversando com Pedro e Pedro declara: Jesus, eu não vou permitir que o Senhor seja crucificado. De maneira nenhuma isso acontecerá, vamos buscar uma alternativa, vamos buscar um outro plano, vamos buscar uma outra forma da humanidade ser salva, mas eu não vou permitir a crucificação. O que Jesus declara é: arreda-te daqui, Satanás, porque você só compreende, você só entende, você só processa, você só se alimenta das coisas dos homens. Você só se alimenta, você só compreende, você só processa as coisas dos homens. Porque essa era a sentença que Deus havia liberado no livro de Gênesis, o texto que nós acabamos de ler. Que Satanás ele só se alimenta, ele só se abastece, ele só se fortalece através do pecado, dos pecados que o homem produz. Eu digo através disso, querido, que cada um tem o diabo que merece. Porque é você, somos nós que temos alimentado a ele. Olha que interessante, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, declara que então Jesus, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. A proposta do Espírito é levar Jesus até o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo, para que antes do seu ministério iniciar, ele já iniciasse vencendo Satanás. Não abastecendo o inimigo, não fortalecendo, e a batalha espiritual que se trata naquele deserto é o tempo todo Satanás, tentando fazer com que Jesus Cristo cometesse um pecado, uma falha, tropeçasse nas Escrituras, abrisse o que a maioria das pessoas dizem, é uma brecha, mas afinal o que é uma brecha? Uma brecha é uma atitude que vem alimentar a Satanás. E Satanás ele tenta Jesus na carne, na alma e no espírito.
Em 3 dimensões, Satanás ele procura uma brecha, uma forma pelo qual ele pudesse se apoderar, intervir na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia declara que quando Cristo ele fecha todas as portas e Satanás ele não encontra essa brecha, Satanás ele se retira e os anjos do Senhor eles se apresentam para servir a Jesus Cristo. Quando Cristo está lá no jardim, prestes a ser crucificado, e Satanás ele estava em Judas, e ele vem se aproximando para denunciar, para prender a Jesus Cristo com os soldados, Jesus declara: lá vem Satanás, e ele não tem nada em mim, não tem nada contra a minha vida, não há munição, não há brecha. Jesus ele não estava temendo aquele momento, porque ele sabia que não havia acusação, não haviam argumentos, não havia força em Satanás, a não ser para que Satanás cumprisse o propósito que já estava determinado por Deus. Olha a importância de nós vivermos uma vida em santidade. Olha a importância de nós nos aprofundarmos na questão da guerra espiritual. Marcos capítulo 3, versículo 22. Jesus ele está debatendo com os escribas em relação à guerra espiritual. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: esse está possesso de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E olha o conceito que Jesus vai trazer na continuidade desse texto. Ele declara que para alguém entrar na casa do valente e saquear algo, o valente ele precisa primeiramente ser amarrado. Então perceba que a dinâmica de libertação, que a dinâmica de guerra espiritual, ela está muito além de está amarrado, sai, está amarrado, sai, está amarrado, sai, está amarrado, sai. Porque não há maldição sem causa. A libertação ela não é um momento, a libertação ela é um processo. Mais do que identificar a presença das trevas, nós precisamos manifestar a presença de Deus. A luz por si só já dissipa as trevas. Qual é a causa daquela possessão? Qual é a causa daquela opressão? Qual é a causa daquela obsessão? Qual é a causa dessa manifestação demoníaca e maligna que está acontecendo naquele lugar? Jesus declara: o valente, sim, ele precisa ser não expulso, ele precisa ser amarrado para que ele tenha os seus bens saqueados. Quais são os bens que Satanás tem? Quais são os bens que precisam ser saqueados por nós? São aqueles que as atitudes, os pecados, as falhas, as brechas com as quais nós temos municiado o nosso inimigo. Quando você amarra o seu inimigo é para que você venha saquear, para que você venha buscar arrependimento, perdão pelos seus pecados, para que você abandone as atitudes da velha criatura, para que você decida viver pelo Espírito e não pela carne. É extremamente importante nós compreendermos esse conceito, porque por diversas vezes nós culpamos a Deus pelas coisas que nós estamos produzindo. Você tem o diabo que merece, afinal, você é que tem alimentado. Você é que tem potencializado. Quando Deus ele declara: seja santo porque eu sou santo, é para que você também possa afirmar que o diabo ele não tem nada em você. Para que você possa verdadeiramente desfrutar da autoridade que você tem para expulsar demônios, para trafegar nas regiões celestiais, lutando não contra a carne, não contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Mas para isso é necessário uma vida em santidade. Jesus Cristo ele perdoou os seus pecados há 2000 anos atrás. Mas hoje é necessário que você amarre o valente e que você venha saquear, que você venha arrancar
toda atitude pecaminosa da sua vida, para que você venha prevalecer, para que você venha vencer, para que você venha glorificar o nome do Senhor através da sua vida. Lembre, a libertação é um processo, é muito simples, nós queremos amarrar e expulsar, enquanto a Bíblia nos ensina a amarrar e saquear os bens que estão nas mãos de Satanás. Viva uma vida de santidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, até o nosso próximo vídeo. Tem muito material legal no nosso canal. Estude, se aperfeiçoe, glorifique a Deus através do seu espírito de sabedoria, esteja fortalecido no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.